pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é Alexandre Garcês, é um prazer enorme estar com vocês novamente. Já queria de antemão mandar um beijo e um abraço especial para todos vocês que têm enviado comentários aqui para o nosso canal. Queria convidar você que ainda não faz parte, venha se inscrever no canal O Advogado, será um prazer ter você aqui conosco. E para você que já é inscrito, renovo o meu convite para que você venha fazer parte da nossa comunidade no Telegram. Tá? O link está aqui abaixo da descrição desse vídeo. Vamos lá, pessoal, o motivo desse vídeo aqui é algo que me entristeceu muito, que me revoltou, eu acho que revoltou todo mundo, que viu lá as imagens, né, que vazaram pelo site Intercept da audiência de instrução e julgamento em que participou Mariana Ferrer como vítima de uma acusação de estupro de vulnerável contra o empresário lá que supostamente teria praticado esse tipo de violência contra ela. As imagens elas deixaram todo mundo estarrecido pelo nível de abuso, né, e de tortura psicológica praticada pelo advogado do réu contra a suposta vítima, né, naquele caso ali. Antes de entrar propriamente nas críticas sobre a atuação tanto do advogado, do promotor quanto do juiz, eu queria só rapidamente explicar alguns pontos aqui, porque as pessoas têm me perguntado: Alexandre, que história é essa de estupro culposo? Né? Já de antemão digo para vocês que não existe estupro culposo. Para um crime ser considerado na modalidade culposa, ele tem que ter uma previsão expressa no Código Penal. Mas afinal, o que é um crime culposo? Eu sei que muita gente sabe, tem uma ideia do que é um crime doloso. Basicamente, é quando o agente, a pessoa que vai cometer o crime, ela está revestida da vontade de gerar aquele resultado. Então o camarada ele tem um desafeto, ele quer matar esse desafeto, ele pega uma arma, atira e mata, e acaba produzindo a morte daquela pessoa ali. Ele produziu o resultado morte. Ele praticou, nesse caso aí, o crime de homicídio, o quê? Doloso, né? Onde havia realmente ali a intenção, a vontade de produzir o resultado morte. Mas às vezes acontece da pessoa praticar a mesma conduta criminosa, eu falo aqui mesma nas devidas proporções, mas ele pratica uma conduta criminosa tal qual aquela, mas ele não tem a vontade de gerar aquele resultado. Né? Então, quando a pessoa pratica um ato criminoso e ela está destituída da intenção de realmente produzir aquele resultado, mas por razões alheias à vontade dela, ou porque ela não prestou atenção, porque ela de repente foi imprudente, ou porque, enfim, ela não queria aquele resultado, a essa modalidade o Código Penal, né, dá-se o nome de modalidade culposa de crime. Mas essa modalidade culposa ela tem que ser expressamente prevista no Código Penal. E o estupro culposo não existe. Portanto, se não existe, não há como fundamentar nenhuma decisão ou nenhum pedido com base em algo que juridicamente é inexistente. Mas aí é que tá, não é inexistente só porque o legislador achou que não deveria, é porque não tem lógica, né, gente? Se a gente parar para pensar, o estupro é uma violência contra a liberdade sexual de uma pessoa. E ninguém faz isso sem querer, ninguém faz isso por imprudência. Mas aí é que tá, por que então ficaram falando que era um estupro culposo? É porque a argumentação, tanto do juiz quanto da promotoria, é uma argumentação ruim. Né? Pelo que eu entendi, a argumentação era no sentido de que não era possível o suposto agressor ter ideia se a menina, a Mariana Ferrer, tinha ou não, se estava ou não com capacidade, com discernimento para agir, para atuar sexualmente com ele, né? Portanto, ele não estaria praticando violência contra ela. Ora, do ponto de vista argumentativo, é o mesmo que dizer que esse estupro foi um estupro culposo. Então, por isso que lançaram, o entendimento, a interpretação que se faz, é por isso que eles, é claro, embora se saiba que não existe o tipo penal do estupro culposo, se lançou isso para envergonhar mesmo, para mostrar, olha, o que vocês estão fazendo. Né? Eu achei engraçado que o Ministério Público de Santa Catarina rapidamente pediu uma nota se explicando, falando, não, olha, o promotor ele não pediu a absolvição, porque ainda tem isso, o promotor pediu a absolvição, né? Pediu a absolvição por falta de provas. Mas aí o Ministério Público de Santa Catarina, em nota, diz, olha, ele pediu a absolvição não é por causa do estupro culposo, porque isso aí nem existe. Aí eu fiquei aqui me perguntando, né? A que ponto nós chegamos, né? Uma instituição como o Ministério Público tendo que explicar que estupro culposo não existe, né? Para tirar, para não sujar a imagem deles, né? Quer dizer, alguma coisa não vai bem no condado de Santa Catarina, porque para o Ministério Público ter que explicar o óbvio é porque as coisas realmente ficaram feias por lá. Mas o que aconteceu ali? Em que momento era aquele, né? Ali, aquelas imagens, elas mostram o trecho da audiência de instrução e julgamento, que é um momento processual que é realizado para quê? Para coleta de provas. É um momento onde a gente vai trabalhar a coleta de provas. Você vai pegar as provas ali para, no momento seguinte, que são as alegações finais, você trabalhar o teor dessas provas para tentar convencer o juiz, seja a acusação para condenar ou para absolver, nesse caso aí, seja a defesa sempre para absolvição do seu cliente. Então,
O que a Mariana Ferrer estava fazendo ali? Ela estava prestando o depoimento dela, ela estava contando a versão dos fatos da perspectiva dela na qualidade de vítima. Era isso que estava acontecendo ali. Mas é engraçado que quando você olha a audiência, né, você vê as imagens da audiência, parece que ela que praticou o estupro. É muito engraçado isso, porque eu falo engraçado no sentido de tragicômico, né, que é absurdo, que parece que ela que cometeu o crime, não parece que ela está figurando como vítima, parece que ela está figurando como o réu. Isso é muito estarrecedor. O papel que aquele advogado fez ali não é um papel digno de advogado. E eu queria justamente registrar a minha total indignação em relação à atuação desse advogado, entre aspas, contra a vítima. Até porque o papel do advogado não é atacar a vítima. Aliás, o papel do advogado não é atacar ninguém. A única coisa que o advogado ataca é o argumento. Esse é o papel do advogado criativo, inventivo, que é preparado, que é capacitado. Ele ataca o argumento, ele ataca intelectualmente, ele não agride, ele não tortura psicologicamente uma vítima, achando que com isso ele está produzindo defesa para o cliente dele. Aí é que tá, ele defende o cliente, ele não ataca a vítima. Isso é tão clichê, isso é tão principiante, sabe? Que sinceramente dá nojo de imaginar que um profissional que se diz advogado haja da maneira como agiu. Tem gente que acha, e me parece que é o caso do cidadão lá, que o direito brasileiro, tem gente que acha que o direito é igual o filme americano, que você chega lá, mostra a foto, pressiona a vítima para que ela vai dizer a verdade, ela vai começar a chorar e vai ter um grupozinho ali de jurados. Não é nada disso, gente. O direito brasileiro é uma coisa muito mais sóbria. Você apresenta documentos, você analisa versões, você vai ligar os pontos de prova para finalmente chegar no argumento que você quer chegar. Você não pressiona, você não ataca, sobretudo uma pessoa que supostamente, ainda que supostamente, foi vítima de uma violência tão grave quanto a de estupro, e ainda mais estupro de vulnerável. Porque essa questão vulnerável aí é uma condição especial de uma vítima de estupro. Significa que ela, além de não consentir, ela não tinha capacidade de se defender, ela não tinha capacidade nem de reagir caso aquela violência estivesse acontecendo com ela. Então, quer dizer, é algo para se ver com ponderação. Vocês compreendem? Falta até um fator humano aí, um fator de solidariedade no tratamento dessa questão. Mas aí é que tá, o advogado estava lá, partindo para cima da garota que nem um animal feroz, babando, mordendo, chutando. E onde estava o juiz? Porque quem preside a audiência é o juiz. Pouco antes de fazer esse vídeo, eu vi que o CNJ já está movendo lá ofícios para chamar ele na responsabilidade e perguntar, vem cá, você estava onde? Você estava dormindo? Onde é que você estava, amigo? Você virou zumbi? E mordeu o promotor de justiça que também virou zumbi? Ah, o promotor de justiça tinha que ter feito alguma coisa. Claro que tinha. O promotor de justiça, ele é o primeiro interessado na acusação. Ah, mas ele pediu absolvição. Mas ele não pediu absolvição na hora que você está coletando provas ainda. Você está coletando as provas, você ainda não tem uma noção clara do acervo probatório. Então, se você, naquele momento ali, o promotor de justiça, ele ainda estava interessado na acusação, na condenação. Esse é o primeiro ponto. Mas digamos que ele, por alguma razão inexplicável, tenha visto numa bola de cristal que o cara é inocente. Não, mas ele é inocente. Ele deveria ter agido então como o quê? Como custos legis, como fiscal da lei. Como fiscal da lei, ele nunca poderia ter ficado inerte diante da atuação absurda, ridícula e circense daquele advogado contra a Mariana Ferrer. Porque o que ele estava praticando ali, e do meu ponto de vista, falando do ponto de vista técnico, eu entendo que ali houve, na verdade, uma possível tortura psicológica contra a vítima. A mim me parece que sugere que houve ali, pelo menos, uma suposta tortura psicológica, porque aquilo ali não existe, gente. Se você é um advogado iniciante e está achando que a atuação daquele advogado serve para te inspirar em alguma coisa, eu falo, meu amigo, não vá por aí. Não vá nesse caminho. Porque advogado não precisa agir daquela maneira em detrimento de um ser humano para conseguir um resultado absolutório. E outra coisa, a gente está falando de primeira instância. Isso pode mudar em segunda instância. Então, não fique achando que aquilo ali é um bom exemplo de como atuar. Não, é o contrário, aquilo ali é um mau exemplo. Aquilo ali é um exemplo clichê de tudo que você não deve fazer. E eu digo para você que está estudando para juiz, para você que está estudando para o concurso de promotor, a mesma coisa. Aquilo ali são exemplos da inércia, da inatividade, da inação, da falta de compromisso que aquelas pessoas têm com direitos e garantias fundamentais de todos os personagens do processo. Porque se o juiz realmente fosse atuante, se o promotor fosse atuante, aquele advogado não teria chegado na metade do caminho que ele chegou. E digo mais, sabe o que faltou ali naquela audiência? Faltou advogado. Porque se eu sou assistente de acusação, da Mariana Ferrer, e aquele advogado começa
a vomitar aquele monte de besteira, eu mando ele calar a boca. Quem me conhece sabe, eu arrumava logo uma quizumba ali naquela audiência, eu nunca ia deixar ele falar alto com a minha cliente, fosse réu, fosse vítima. Mas esse é um exemplo da nossa justiça de terceiro mundo. Esse é um exemplo em que, num caso prático, a vítima é tratada como o réu, e o réu é tratado como vítima. E aqui eu não estou dizendo que ele é culpado, ou que ele é inocente, que ele deveria ser condenado, que ele deveria ser absolvido. Eu não estou falando de nada disso, porque as questões do processo são tratadas no processo. A única coisa que eu estou falando aqui é sobre o tratamento em que aquele advogado prestou contra aquela menina e que um juiz e um promotor de justiça em audiência dentro de uma casa de justiça não fizeram absolutamente nada. Eu queria ver se ele teria essa coragem de falar da forma como ele falou, se fosse um miliciano ali no lugar dela, se fosse um traficante ali no lugar dela. Né? Porque lá, atrás da mesinha dele, lá no escritório dele, online, gritar com uma menina, ficar mostrando foto e humilhar ela, dizer que não teria uma filha do nível dela, eu queria ver ele falar isso com um traficante, eu queria ver ele falar isso com um miliciano. Mas é aquilo, né? O covarde sempre se aproveita de situações como essa, se aproveita da condição dele para tentar fazer o papelzinho ridículo e com isso ele ganhar os honorários ou ganhar seja lá o que for, que para mim é algo que simplesmente me traz, me faz pensar que uma pessoa como essa deveria sofrer consequências reais, tanto ele, quanto o promotor, quanto o juiz, por ter agido dessa maneira. E eu espero que os órgãos, as instituições de fiscalização tenham a decência, né? Inclusive a OAB de Santa Catarina tem a decência de tomar providências reais contra ele. Eu sei que no fundo, infelizmente, provavelmente, as coisas não vão, a resposta que eles terão não será minimamente compatível ou proporcional à humilhação que a Mariana Ferrer sofreu. Mariana, tem aí a minha solidariedade, tem aí o meu apoio para o que precisar. E eu fico aqui agora deixando essa mensagem para vocês entristecido, mas é a realidade da vida e a gente precisa aprender com ela. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Só passei aqui para relembrar vocês, não deixem de baixar o e-book gratuito que eu preparei para que você possa usá-lo na sua atuação em delegacia, tá bom? O link está nos comentários afixados abaixo do vídeo. Vai lá, baixa, porque é um material importante para você levar consigo. É coisa prática, é coisa para usar, não é para inglês ver. E eu fiz com todo carinho para você, tá bom? Um forte abraço e não esquece.